Amigas, amigos, olá! Israel está nos noticiários intensamente desde outubro de 2023. As atrocidades das forças de defesa de Israel contra as populações palestinas em Gaza e na Cisjordânia colocam Israel negativamente nesses noticiários internacionais mundiais. Na verdade, essas atrocidades se desenrolam não desde outubro de 2023, mas há décadas contra as populações de palestinos, inclusive na atualidade na Cisjordânia, região que não tem relação direta com os episódios do início de outubro de 2023, os episódios patrocinados pelo Hamas, que não tem poder sobre a região da Cisjordânia. A situação de Israel, consequentemente, acaba se tornando muito delicada na política internacional, principalmente na visão do chamado Sul Global. Há países que exercem hoje forte pressão contra o governo de Israel, inclusive aqui na América Latina. É o caso da Bolívia, é o caso da Colômbia, crescentemente o Chile, e o Brasil também já teve as suas rusgas recentes. Vamos trabalhar então no vídeo de hoje como se forma a política externa de Israel e como ela se desenrola na atualidade nesse cenário de tensão com a região da faixa de Gaza. Primeiro, a criação do Estado de Israel. É resultado de uma manobra no Conselho de Segurança, na verdade na Assembleia Geral das Nações Unidas e eventualmente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 1947. Lembrando que presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas na época o brasileiro Oswaldo Aranha, que foi muito importante nesse processo de criação do Estado de Israel. Temos aqui um quadrinho que mostra os países que foram favoráveis, que foram contrários, né, e que se abstiveram na votação. Nós tivemos então 33 votos favoráveis à criação do Estado de Israel. Nós tivemos 13 votos contrários. A criação do Estado de Israel vem na esteira da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades cometidas, entre outros, contra as populações de judeus nos campos de concentração, aumentando a pressão internacional pela criação de um lar nacional judaico que contribuiu para este resultado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas vejam que entre os países contrários nós encontramos vários países que são de maioria de população islâmica, inclusive da região da Ásia Ocidental. Nós encontramos a Arábia Saudita, nós encontramos o Egito, nós encontramos o Iêmen, o Irã e assim sucessivamente. E por que eles têm essa desconfiança em relação à criação do Estado de Israel? Porque esses países viriam a fazer parte do chamado movimento terceiro-mundista. Eu coloquei entre aspas porque em 1947, quando ocorreu essa votação, ainda não havia movimento terceiro-mundista. Ele é de meados dos anos 1950, mas já havia o germen, né? já havia as raízes deste movimento terceiro-mundista entre países do que hoje nós chamamos Sul Global, de valorização de seus territórios, da sua riqueza, da sua cultura, contra a histórica ingerência do que nós chamamos hoje Norte Global, na época, imperialismo sobre regiões da África e da Ásia. E não apenas isso, esses países da Ásia Ocidental temiam perder território inclusive, especialmente de uma população árabe muçulmana, a população de palestinos. Apesar do voto contrário das populações dos países árabes, majoritariamente dos países árabes, Israel então foi criado. E qual vai ser a relação de Israel com as potências mundiais logo após a sua criação? Contexto de Guerra Fria. Primeiramente, eu vou colocar para vocês a União Soviética, eventualmente a Rússia. A União Soviética tem uma primeira relação de aproximação, e segundo o nosso quadrinho anterior, a União Soviética votou favoravelmente à criação do Estado de Israel. Não apenas votou favoravelmente, logo a partir da saída das tropas britânicas que ocupavam a região desde a década de 1920, a saída dessas tropas britânicas para a criação do Estado de Israel levou, logo na sequência, ao início de um conflito armado entre os países árabes e o recém-criado Israel. Um dos principais fornecedores de armas para Israel neste conflito foi a União Soviética. Israel venceu o conflito até 1949 e manteve a sua unidade territorial. Vejam, em parte, há uma dívida em relação à União Soviética. Se essa relação começou bastante bem, ela vai azedar muito rapidamente. Já no início dos anos 1950, havia pressão de Israel para a migração de judeus soviéticos em direção ao país recém-criado. Isso não caiu bem, não foi bem-vindo
em Moscou, levando a um crescente estremecimento das relações entre Moscou e Tel Aviv, entre União Soviética e Israel. Mas ainda, a partir dos anos 1950 e 1960, há uma tendência de aproximação de Israel com os Estados Unidos. Tendo em vista a política da Guerra Fria, a aproximação israelense aos Estados Unidos é uma tendência de afastamento frente à União Soviética, o que vai de fato acontecer principalmente a partir dos anos 1960. Eu coloquei aqui para vocês uma foto que mostra Hafez al-Assad com Brezhnev, né? Hafez al-Assad, presidente da Síria, né? Que se torna um dos principais países aliados da União Soviética na região, sendo que a Síria encontra em Israel um adversário, um inimigo figadal, vamos colocar assim. Depois do fim da União Soviética, a gente tem o governo russo de Boris Yeltsin nos anos 1990. É um intervalo onde a Rússia não tem, na prática, uma política doméstica e externa e fica como um joguete das forças internacionais, em especial dos Estados Unidos. Neste contexto, volta a haver uma aproximação entre Rússia e Israel. Agora, Rússia, né, não mais União Soviética, e Israel. Mas esta relação passa a ter um viés de autonomia de parte a parte, em especial da Rússia, a partir dos anos 2000, em governo Vladimir Putin. Num primeiro momento, em nova aproximação entre Israel e Rússia. Isso porque havia interesses comuns entre os dois países, em especial no contexto internacional mundial que estava dado no início dos anos 2000. Contexto mundial, a palhaçada americana da chamada Guerra ao Terror, que criou uma chancela a potências mundiais para tratarem os seus opositores políticos como se fossem terroristas. É o que Vladimir Putin vai fazer com os independentistas chechenos, e a repressão extremamente violenta da Rússia na Chechênia vai catapultar, né, Vladimir Putin na política doméstica russa. Da mesma forma, o primeiro-ministro israelense está enfrentando, né, na época Ariel Sharon, está enfrentando a segunda intifada na Cisjordânia e em Gaza, intifada, a revolta dos palestinos, ambos com motivos políticos bastante palpáveis, ambos tratados como terroristas, os chechenos e os palestinos. A extrema violência de Israel e da Rússia contra, respectivamente, palestinos e chechenos não vai catapultar apenas o Vladimir Putin. A extrema-direita russa, nacionalista, xenófoba, violenta, a extrema-direita israelense, com as mesmas características, vai ganhar muita força a partir de então. Vejam, há, portanto, uma aproximação dos dois países na medida em que eles têm interesses comuns de utilizar a violência, utilizar a ideologia antiterrorista dos Estados Unidos para acabar com opositores regionais. Entretanto, novamente a relação entre Israel e a Rússia começa a azedar nos anos 2000, 2010, devido à Primavera Árabe orquestrada pelos Estados Unidos para retirar opositores ocidentais americanos do poder em países do norte da África e da Ásia Ocidental. Quando essa Primavera Árabe chegou à Síria, como a gente viu no slide anterior, país forte aliado da Rússia, histórico aliado da União Soviética, Rússia, a Rússia falou, não, agora basta, agora basta. A Rússia passou a atuar militarmente, além de politicamente, na defesa da manutenção do presidente Bashar al-Assad da Síria. Houve uma coordenação de ação militar da Rússia e de Israel, também dos Estados Unidos, na chamada Primavera Árabe da Síria, mas eles estavam em lados opostos. Rússia em apoio ao Bashar al-Assad, Israel e Estados Unidos apoiando os ditos rebeldes na tentativa de derrubada de Bashar al-Assad, o que não aconteceu. A coordenação é apenas para que tropas de potências militares não atritem diretamente. Então você cria áreas de atuação, você notifica previamente as ações militares a outra parte, para que não haja esses atritos. Porque na prática, e do ponto de vista da política internacional, nós temos novamente lados opostos, Rússia em alinhamento com a Síria, Israel em alinhamento com o Ocidente na iniciativa de derrubada do presidente sírio, o que, como eu disse, não vai acontecer. A partir dos anos 2010 e agora nos anos 2020,
E com episódios como o episódio da Síria, eventualmente o episódio da Crimeia e agora o episódio da guerra da Ucrânia, há uma tendência dos Estados Unidos forçarem a formação de blocos novamente no mundo. E um bloco seria Estados Unidos e União Soviética, um bloco atlantista, no qual estaria Israel, e o outro bloco, Rússia e China. Insisto, isto está sendo criado por pressão dos Estados Unidos, que cria a ideia de sanções contra a Rússia, não negociações com a Rússia, etc, etc. Não precisaria ser assim. É assim pela pressão dos Estados Unidos. Se há esta pressão, se há nova tendência de formação de blocos, óbvio, Israel fica no bloco dos Estados Unidos e, portanto, novo afastamento frente a Israel. Frente a Israel desde a Rússia. Se a gente viu, então, as relações entre a União Soviética e Israel, Rússia e Israel, vamos dar uma olhadinha agora nas relações dos Estados Unidos com Israel. Os Estados Unidos encontram um dispositivo interno de pressão ao governo americano em medidas que sejam pró-Israel. E que dispositivos são estes? Nós encontramos nos Estados Unidos uma comunidade judaica relativamente ampla, extensa em termos quantitativos, mas principalmente em termos qualitativos, com capacidade de pressão econômica, com capacidade de pressão política. Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Assim, setor financeiro. Larry Fink, ele é apenas um dos fundadores do grupo de investimento BlackRock, e ele é judeu. O Fink não tem um discurso explícito pró-Israel, pró-sionismo, mas ele é judeu. E, portanto, nos bastidores e a partir de uma empresa tão potente no setor financeiro, nós temos um pezinho na política doméstica e externa de Israel. De uma maneira não velada, agora de uma maneira bastante explícita, nós temos alguns magnatas do setor de entretenimento nos Estados Unidos, que são judeus e que são explicitamente favoráveis à política de extrema-direita de Israel. E ainda nós temos o conhecido Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel. É um lobby que tem recursos financeiros bastante significativos, contribuindo para campanhas de deputados, de senadores, de presidentes da República. E este lobby tem raiz nas necessidades de política doméstica e externa de Israel. Será que esse lobby tem força, gente? Aqui nós encontramos o secretário de Estado, Mike Pompeo, numa conferência do comitê. E ainda o próprio presidente Trump, vejam o logo, né, do comitê, o próprio presidente Trump discursando para o comitê. Não pensem que só os republicanos têm relação com o comitê. Há, claro, uma ala mais à esquerda do Partido Democrata que hoje pressiona Joe Biden a não receber apoio deste comitê. Pressiona, duvido que vá conseguir, na medida em que sem este apoio é difícil ganhar eleições, tá certo? E mesmo dentro do Partido Democrata, há muitos senadores, há muitos deputados que são fortemente ligados a este comitê e, por extensão, às necessidades de Israel. Agora, toma cuidado com o seguinte, eu estou falando deste comitê, eu estou falando de judeus milionários dos Estados Unidos que têm capacidade de pressão sobre o governo americano em medidas pró-Israel. E daí a gente já fica a um passo de um discurso fóbico em relação ao judaísmo. Como toda fobia, como todo preconceito, ele é burro, ele é estúpido. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Nós temos o jornalista Peter Beinart. Ele é jornalista, ele é de esquerda, tá? Ele tem um senso crítico, ele é judeu e é autor, entre outros, de A Crise do Sionismo, criticando a política doméstica e externa de Israel. Eu coloquei aqui para vocês algumas passagens que eu vou me reservar ler. E, em meio a todos os horrores que se desdobram nas mais recentes ofensivas israelenses em Gaza, a ofensiva de 2014, a meta de Israel é simples: calma por calma, um retorno à norma. Que interessante, Israel quer um retorno à norma, vejamos. Para a Cisjordânia, a norma é Israel prosseguir com sua construção ilegal de assentamentos e infraestrutura para que possa integrar a Israel
tudo que possa ser de valor enquanto entrega aos palestinos os cantões inviáveis e os submete à repressão e à violência. Para Gaza, a norma é uma existência miserável sob um cerco sob um cerco cruel e destrutivo que Israel administra para permitir a mera sobrevivência e nada mais. Parece um excerto bastante crítico à política de Israel para a Cisjordânia e para Gaza, escrito por Noam Chomsky, de família de judeus. Então a ideia de se criticar os judeus em geral, de maneira generalizada, é preconceito e é burra, tá certo? É muito burra. Entretanto, a gente tem um aspecto importante. Qual é a capacidade de inserção desse jornalista? Qual é a capacidade de inserção de Noam Chomsky diante de empresas do setor financeiro, empresas do setor de entretenimento? Qual é a capacidade de pressão deles dois, que têm um senso crítico em relação a Israel, frente ao Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel? Então vejam, há dentro da comunidade judaica pessoas que são extremamente críticas à política doméstica e externa de Israel na atualidade, inclusive lá nos Estados Unidos. Mas eles não geram força em termos econômicos, em termos políticos, para mobilizar o governo dos Estados Unidos, como os setores da comunidade judaica americana, que são favoráveis à atual política externa de Israel, conseguem fazer. Podemos agora fechar esse bloco com a União Europeia. Vale para a União Europeia todos esses dispositivos de pressão a partir da indústria de entretenimento, a partir do setor financeiro, que nós vimos para os Estados Unidos. E ainda mais, crescentemente a União Europeia tem se tornado um capacho dos Estados Unidos, não é? Há um jornalista que já disse recentemente a Porto Rico chique. A União Europeia, uma Porto Rico chique. E, portanto, há também a pressão dos Estados Unidos para que os países europeus se submetam e mantenham-se alinhados às necessidades de Israel. Em especial, a extrema-direita. A extrema-direita que cresce tão vigorosamente nos países europeus na atualidade. Eu coloquei aqui para vocês a imagem de Salvini, da extrema-direita italiana, cumprimentando o primeiro-ministro Netanyahu cumprimentado por Viktor Orbán. E vejam, nós temos a ideologia de extrema-direita. A ideologia de extrema-direita, o populismo de extrema-direita de hoje, bebe na sua fonte do início do século XX. Pode ser aqui no Brasil, a família Bolsonaro, pode ser nos Estados Unidos, Donald Trump, pode ser nos países europeus. E, portanto, nós temos sempre o discurso da extrema-direita na atualidade de caráter xenófobo, porque é nacionalista ufanista, de caráter excludente, de caráter violento, como foi o nazifascismo no começo do século XX até meados do século XX. Me parece uma incompatibilidade disto com a ideia de judaísmo, em especial depois da Segunda Guerra Mundial. Mas na política, na atualidade, isto ganha menos importância. Apesar de Viktor Orbán ter um discurso antissemita, segundo a reportagem da Deutsche Welle, mas em diferentes contextos ele se alinha com Netanyahu e Israel, que também não vê nenhum problema no discurso antissemita de Viktor Orbán. Visto isso, vamos dar uma olhadinha como a imagem de Israel se constitui no cenário internacional. Eu separei para vocês 2 episódios que são mais extremos, e daí o subtítulo, né, do auge ao piso. Nos anos 1970, início dos anos 1970, Israel ainda vinha na inércia da sua criação. A Segunda Guerra Mundial e os campos de extermínio estavam ali atrás, na semana passada, e, portanto, havia uma solidariedade a Israel na comunidade internacional. Mais ainda porque havia crescente agressividade de povos árabes, povos muçulmanos da região, contra a manutenção do Estado de Israel. O Ocidente sempre foi ignorante acerca do que são povos árabes muçulmanos. Essa ignorância facilita a criação de uma imagem extremamente negativa que não corresponde à realidade. Mas, diante da ignorância do Ocidente e da agressividade dos povos árabes, é fácil, como eu disse, constituir essa imagem pró-Israel. Ainda mais em 1972, quando nós encontramos os terroristas do Grupo Setembro Negro invadindo a Vila Olímpica em Munique, Olimpíadas na Alemanha, e sequestrando os atletas israelenses, que acabam todos mortos ao final do episódio. Veja, eles são atletas.
competindo nos Jogos Olímpicos, tem toda aquela mística, não é? Né? E eles não são soldados, tá certo? Não sei se todos eles não eram soldados, mas isso não importa, porque eles eram atletas naquele momento. São sequestrados e todos eles são mortos ao final do sequestro, tá legal? Portanto, aquela solidariedade que estava dada a Israel ganha ainda mais força a partir de um episódio como este. A gente pode estabelecer um diálogo desse slide com a pressão da indústria cultural, da indústria do entretenimento dos Estados Unidos pró-Israel. A gente tem um filme sobre este episódio do sequestro dos atletas em Munique. O filme leva o nome da cidade, Munique, feito por Steven Spielberg, da comunidade judaica dos Estados Unidos. É um dos piores filmes que eu já vi. É um dos piores filmes que eu já vi. Na verdade, o filme mostra as ações do Mossad para encontrar e matar os autores do sequestro, os mentores do sequestro, né, da Vila Olímpica de Munique. Eles cometem todas as ilegalidades, invadindo países, fazendo espionagem e assassinando pessoas nestes países. Algumas das pessoas do Mossad representadas no filme, os personagens do filme, colocam isso sob dúvida. Será que nós devemos continuar fazendo isso? Estamos colocando inocentes em risco, mas tem um personagem, o personagem principal, que é irredutível e ele tem um argumento: estamos em guerra, na guerra é matar ou morrer. Com um detalhe: no enredo do filme, todos os agentes do Mossad que colocam em dúvida as suas ações atrozes morrem. Ele, que não coloca em dúvida as ações o tempo todo e é um carniceiro, não morre. A gente pode traduzir isso em uma metalinguagem e analogia. Há quem critique hoje lá em Israel as ações contra Gaza, mas há quem diga, como personagem principal, estamos em guerra. São atrocidades? São, mas estamos em guerra. E são atrocidades para nós sobrevivermos. Qual é a leitura que o filme passa? Qual é a leitura de quem está certo a partir do filme? Então é mais um desses filmes que cria, de maneira mais fugida e ao mesmo tempo potente, uma leitura pró-Israel das, insisto, atrocidades que são cometidas na atualidade historicamente contra os palestinos. Entretanto, eventualmente, essa relação começa a mudar. Começa a mudar com a primeira intifada lá dos anos 1980, que se transforma na segunda intifada dos anos 2000. Então, como eu disse para vocês no slide anterior, o Ocidente é ignorante acerca dos povos árabes muçulmanos, em especial dos palestinos. Só que nos anos 1980, e com a difusão dos meios de imprensa, nós acessamos essa imagem da esquerda. Quem é o forte, malvado? Quem é o frágil, oprimido? Né? Será que é a criança, que é frágil e oprimida? Sim, sim. Só que a criança é palestina, atacando um tanque israelense com um pedaço de pedra. Então essas imagens começam a mudar a visão da opinião pública internacional mundial acerca da relação entre Israel e os palestinos, sendo que da intifada faz parte não o terrorista do Setembro Negro, mas pessoas como crianças, como mulheres, que optam pela participação nestes protestos devido à total falta de adesão da comunidade internacional, solução na política doméstica regional para os seus problemas mais imediatos. E, portanto, a gente tem uma imagem muito positiva de Israel no cenário internacional a partir da sua criação e até os anos 1970, a partir dos anos 1980, isto começa a virar, inclusive a favor dos palestinos. Coloquei aqui para vocês os dois mapinhas que mostram as relações internacionais de Israel e da Palestina. De Israel que é hoje reconhecido por 164 países no mundo, mas a Palestina já é reconhecida por 143 países no mundo. E agora nós temos a adesão de mais países europeus dentro do atual cenário de tensão em Gaza, aumentando, inflando ainda mais estes 143 países. Vamos agora finalizar a nossa apresentação com uma última parte, analisando os episódios recentes do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. Porque Israel está sendo processado, autoridades israelenses estão sendo processadas nessas duas cortes. E se a imagem de Israel já vinha sendo crescentemente arranhada desde os anos 1980, com os processos no TPI e no CIJ, isso vai se tornar ainda mais arranhado no cenário atual. Vejamos. Primeiro, gente, as duas cortes têm sede em Haia, na Holanda.
mas as duas cortes são bastante diferentes. Nós temos a Corte Internacional de Justiça, que faz parte do sistema ONU. O Tribunal Penal Internacional não é do sistema ONU, tá legal? Tem relação, a gente vai ver que tem relação com o sistema ONU, mas não faz parte do sistema ONU. A Corte Internacional de Justiça é da ONU. A ONU a gente pode chamar de estatocêntrica, ela vê principalmente estados. Então, quem é julgado na Corte Internacional de Justiça? Países, estados nacionais é que são julgados. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal penal para julgar crimes, então ele julga pessoas. A Corte Internacional de Justiça é regulada pela Carta da ONU, criada em 1945, tem 193 países participantes, os países que fazem parte da Assembleia Geral da ONU, enquanto o Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002, ele é regulado por estatuto próprio, pelo Estatuto de Roma, hoje ele tem 123 países membros. Ambos têm decisões vinculativas. O que é decisão vinculativa? É uma corte internacional, mas os países membros, 193 da corte e 123 do tribunal, a partir de uma decisão da corte, o país que é membro, ele precisa cumprir esta decisão. Ele não precisa cumprir porque existe uma força metafísica que fará ele cumprir. É porque na legislação, por exemplo, do Brasil, que é da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional, já tem todos os estatutos que obrigam a legislação brasileira e a justiça brasileira a cumprir essas determinações. Então, quem nos obriga a cumprir as decisões do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça, órgãos dos quais o Brasil é parte. O próprio Brasil se obriga a isso através da sua legislação de país aderente à corte e ao tribunal, tudo bem? Nós encontramos recentemente, agora no começo do ano, um processo da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. E qual é a alegação da África do Sul contra Israel neste processo? Que Israel estaria violando direitos humanos, que Israel estaria violando a lei internacional humanitária, inclusive a Convenção para a Prevenção do Genocídio, e ainda resoluções diversas da ONU que são descumpridas por Israel historicamente e inclusive mais recentemente. A questão do genocídio é muito importante, porque o genocídio vai ser tratado em documentos internacionais, ele se transformará em convenção internacional depois da Segunda Guerra Mundial. E com o olho em quem? Quem nós estávamos olhando no retrovisor? Os campos de extermínio da Alemanha nazista dos judeus. Então vejam o peso político de uma acusação como esta, né? Porque trata-se do Estado de Israel, criado a partir das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista contra o povo judeu, o genocídio judeu, que agora seria acusado de genocídio da mesma forma, tudo bem? E será que há genocídio? Vejamos. Na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como matar membros do grupo, causar lesão grave, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar transferências forçadas de crianças de um grupo para o outro. Isso é genocídio e isto vai ser ou não comprovado através de um longo processo na Corte Internacional de Justiça, lembrem-se, de país a país. Este processo, entretanto, já resultou numa decisão liminar, numa primeira decisão da Corte Internacional de Justiça. O processo vai demorar anos para ser concluído, mas a Corte, à luz das evidências que já estão dadas, concluiu que seria necessário que Israel tomasse medidas para prevenir o genocídio na região. A Corte não disse que Israel estava cometendo genocídio, a gente já vai reforçar isso, mas seria necessário prevenir o genocídio. À luz do que eu acabei de falar, é muito importante politicamente, tendo em vista ser um peso acusatório liminar que seja contra Israel. E Israel reagiu positivamente à colocação da corte. Vejamos o que diz a manchete da Fundação Padre Anchieta. A atuação de Israel na faixa de Gaza já deixou mais de
34.700 mortos, 34 mil, quase 35 mil mortos. Recentemente a ONU fez uma revisão dos seus números, porque ela estava trabalhando com 66% desses mortos de crianças e mulheres, e parece que não, e saiu de maneira bombástica, são só 56%. Só 56%. Eu não acho que seja mais da metade seja passível de colocar a partícula só logo anteriormente, tá certo? Então, realmente, isto, de fato, prejudica ainda mais fortemente a imagem de Israel, ainda mais dada a, a acusação na outra corte, o Tribunal Penal Internacional, que, lembrem-se, julga pessoas. Karim Khan, que é procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, solicitou né, no dia 20 de maio agora de 2024, a prisão preventiva de autoridades do Hamas, do primeiro-ministro de Israel e do seu ministro da Defesa. Tá? Então, a solicitação de prisão tanto de gentes do Hamas quanto de gentes de Israel. E quem defende os palestinos, né, até mesmo o Hamas, pode pensar, poxa, mas que sacanagem, né? Colocou os dois no mesmo patamar. Sim, mas isso tem também um valor político. Porque os defensores, me permitam, os passadores de pano em Israel, que são tão abundantes, dada a extrema-direita israelense, que dialoga com a extrema-direita mundial, colocam Israel como sendo certinho, se defendendo, etc, etc. Em geral, essas pessoas também validam o Tribunal Penal Internacional, que colocou no mesmo patamar tanto os malvadões terroristas do Hamas quanto as autoridades israelenses, primeiro-ministro e ministro da Defesa. Então fica mais difícil agora para esses passadores de pano internacionais pró-Israel fazerem a sua defesa estúpida, tendo em vista a ideia de que se de um lado houve atos terroristas, do outro lado também parece haver atos terroristas. Mas não é por terrorismo que Karim Khan está solicitando a prisão. E atenção, é uma solicitação, ele é procurador. A corte está julgando se vai ou não implementar esta prisão preventiva dessas autoridades, tá legal? E qual é a acusação de Karim Khan contra as autoridades israelenses? Crime de guerra, incluindo o uso desproporcional da força e ataques que resultam na morte de civis. E aqui eu coloquei para vocês, segundo o Estatuto de Roma, o que é crime de guerra. E cuidado, hein? Está marcado, por exemplo, homicídio doloso. Os irmãos Cravinhos, né, e junto com a Suzane Richthofen, mataram os pais da Suzane Richthofen, homicídio doloso. Então eles cometeram crime de guerra. Não, óbvio que não, tá certo? Então, homicídio doloso é crime de guerra em referência, tá marcado aqui embaixo, em referência à Convenção de Genebra de 1949. Daí a gente tem a listinha do que é crime de guerra, onde Karim Khan está inserindo, entre outros, Benjamin Netanyahu, mas não apenas crime de guerra, crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, como destruição de propriedade, deslocamento forçado de palestinos e bloqueio de Gaza. Eu coloquei para vocês novamente o artigo 7º do Estatuto de Roma, o estatuto que regula o Tribunal Penal Internacional e o que é um crime contra a humanidade. Insisto, isto vai ser tratado pelo Tribunal Penal Internacional e transformado ou não num pedido de prisão provisória das autoridades do Hamas e das autoridades israelenses. Mas sobra uma dúvida, poxa, e o tal do genocídio? Não é tão claro, não é tão patente que as populações de Gaza estão sofrendo um genocídio? Gente, enquanto nós falarmos a boca pequena, é muito fácil falar genocídio, mas não no direito internacional. Porque tanto a Convenção de Genebra, quanto a Carta das Nações Unidas, quanto o Estatuto de Roma em especial, ele demanda uma coisinha que é o dolo. Eu já tinha mostrado isso para vocês lá atrás, quando vinha marcado a intenção de destruir total ou parcialmente um povo. Intenção, dolo. E é difícil você caracterizar dolo dentro de uma lógica de genocídio. E por isso Karim Khan não colocou o genocídio na sua peça processual. É uma decisão liminar de prisão. Ele não tem todos os elementos. Agora,
para fazer a imputação de crime de genocídio. Esse pedido de prisão ficaria extremamente frágil e seria derrubado pela Corte, pelo Tribunal Penal Internacional. Já a África do Sul está acusando Israel de genocídio, porque é um longo processo pela frente de meses, de anos, no qual se espera a África do Sul consiga comprovar o dolo do atual governo israelense, a intenção do atual governo israelense de exterminação, em parte ou no todo, de populações de palestinos, tudo bem? Mas há limitações, tanto no Tribunal Penal Internacional quanto na Corte Internacional de Justiça. Vamos trabalhar essas limitações a partir de agora. Primeiro, ambos os tribunais, e como nós vimos anteriormente, têm decisões vinculativas. Então, Israel teria que cumprir. Tá? Então a Corte acata o pedido de Karim Khan e expede a prisão de Benjamin Netanyahu. E daí qualquer país membro do TPI onde Benjamin Netanyahu esteja precisa declarar a prisão, efetuar a prisão de Benjamin Netanyahu. Mas tem um primeiro probleminha que é as duas cortes, a Corte Internacional de Justiça propriamente, o Tribunal Penal Internacional, não tem força de polícia. Então, é vinculativo? É. Mas tem uma polícia dessas cortes que vai efetivar a prisão em um outro país? Claro que não, porque essas cortes respeitam a soberania estatal. Então, o país signatário é que vai efetuar esta prisão. E se ele não quiser efetuar? Aí que aparece um problema, não é? Mais ainda, 2. Israel é membro da Corte Internacional de Justiça, mas não é membro do Tribunal Penal Internacional. Mesmo não sendo membro, a decisão do TPI precisa ser cumprida em qualquer país membro, mas em Israel, não. A própria justiça israelense não precisaria cumprir essa decisão. E por quê? Porque Israel não é membro do Tribunal Penal Internacional. E lembrando que o processo na CIJ, demorará por anos e anos. Há, entretanto, um último problema. Vamos imaginar que Benjamin Netanyahu esteja em um país que é membro do Tribunal Penal Internacional, o pedido de prisão é efetuado pela Corte e este país descumpre esta decisão. Bom, o descumprimento da decisão do TPI e do CIJ pode levar qualquer uma dessas cortes tribunal a solicitar uma ação de força do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então se há uma decisão de prisão de autoridades de uma ou outra corte tribunal, né, e há um descumprimento, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pode ser acionado, segundo a Carta das Nações Unidas, que regula a Corte Internacional de Justiça. O artigo 94 diz isso. E o Estatuto de Roma, no seu artigo 87, também diz a mesma coisa. Então agora a gente tem o Conselho de Segurança, que é o órgão que, entre outros, legitimamente pode autorizar o uso da força no cenário internacional e que pode fazer cumprir as decisões da Corte e do Tribunal. Só tem agora mais um último problema, não é? As decisões substantivas no Conselho de Segurança da ONU são decididas por maioria de 9 de 15 votantes, são 15 votos, com 9 votos de maioria à aprovação, desde que não haja veto dos 5 membros permanentes. Quem são os 5 membros permanentes? Reino Unido, França, Rússia, China e Estados Unidos, forte aliado de Israel, e como a gente viu nos slides anteriores. E, portanto, o eventual descumprimento de uma decisão da Corte ou do Tribunal por Israel poderia levar ao acionamento do Conselho de Segurança, que não se desdobra tão positivamente, tendo em vista o esperado veto dos Estados Unidos. São algumas primeiras limitações da justiça nesse caso propriamente. E há mais. No sul global, há quem esteja hoje comemorando, como eu coloquei aqui para vocês, do Observatório do Oriente Médio, Sul Global ajudou a Palestina a desafiar as instituições ocidentais. Então vejam, o Tribunal Penal Internacional, ele é acusado de, desde 2002, prender muita gente, todos do Sul Global. Que primeiro-ministro importante da Europa Ocidental, que presidente importante da Europa Ocidental foi acusado e foi preso pelo Tribunal Penal Internacional. Acertaram nenhum, tá? É tudo gente, são todos políticos da África subsaariana em especial, tá certo? Então parece que é um tribunal dos europeus contra o Sul Global. Pela primeira vez, um país que é ligado às necessidades do Ocidente, Israel, tem autoridades
sob as quais pode pesar um pedido de prisão. E isto é passível de comemoração. Tá? O Observatório do Oriente Médio não deixa de estar certo, mas com certas limitações, gente. Trata-se do norte global. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo. O órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio é paralisado pela primeira vez, segundo a reportagem do Poder 360. Isso vale para o finalzinho dos anos 2010. Organização Mundial do Comércio. Tá? A Organização Mundial do Comércio tem a sua instância mais importante, que é o órgão de apelação. Quando o país A está brigando contra o país B em relações comerciais, o processo vai parar no órgão de apelação, que é formado por 7 juízes. Ao mesmo tempo, 3 juízes julgam cada processo que está no órgão de apelação. E aí aparece uma peculiaridade ou duas. Os Estados Unidos se deram conta de que eles começaram a perder causas sucessivas dentro dessa corte. E, portanto, a corte, né, esse órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, estava jogando contra as necessidades americanas. E aí aparece um detalhezinho interessante. As decisões da OMC são tomadas por consenso. Todos os países devem concordar. Os juízes desta corte chegam à sua idade limite, não podem mais ser reeleitos, eles têm um segundo mandato consecutivo, não podem mais ser reeleitos e precisam ser substituídos. O que os Estados Unidos passaram a fazer a partir do governo Obama? Vetar qualquer novo nome. De 7 juízes passou a 6, 5, 4, 3, 2 nomes. 2 nomes. E o que eu acabei de falar, todos os processos só podem ser julgados por no mínimo 3 juízes. Com menos de 3 juízes, o órgão que é o mais importante da Organização Mundial do Comércio não está mais funcionando. Então vejam a ideia. Na hora que essa organização, a OMC, joga a favor de países do sul global, o que o norte global faz? Esvazia a organização. E o que a gente pode esperar de Tribunal Penal Internacional? Quais são os principais financiadores, por exemplo, de Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional? E se essas cortes tribunal, né, começarem a jogar contra o norte global, a gente pode imaginar um destino semelhante ao que aconteceu com o órgão de apelação. E tem um último problema, que eu considero também de razoável gravidade, que é um problema de raiz. É um problema de raiz. Relações internacionais, em última instância, elas são políticas, elas não são jurídicas. Relações internacionais, eu coloquei para vocês, é diplomacia, é a arte da negociação, é a arte do diálogo. E as relações jurídicas se caracterizam frequentemente como uma engenharia legal. São campos distintos e que não deveriam ser misturados, porque eles não podem ser misturados. A utilização de protocolos jurídicos para assuntos políticos ou diplomáticos manifesta um problema de raiz, como a gente tem, por exemplo, Vladimir Putin, que foi objeto de um pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional. Agora, olha que interessante. Sendo Vladimir Putin objeto desse pedido de prisão e a Rússia não é membro do TPI, então Vladimir Putin está feliz e contente lá em Moscou. Mas, de repente, tem uma negociação de paz em um determinado país. Esse país é do TPI. Vladimir Putin não pode participar. Porque se ele chegar ao país, o país tem que decretar a prisão de Vladimir Putin. É assim que nós resolvemos problemas na diplomacia internacional, prendendo chefes de Estado? Não, não é assim. As relações internacionais estão num outro campo, o campo da negociação e do diálogo, e não no campo jurídico desta dita engenharia legal. Dou um exemplo para vocês que é o ambientalismo. A gente tem, a partir da Conferência Rio 92, né, lá nos anos 1990, a criação dos chamados mecanismos de desenvolvimento limpos. Me permitam resumir, tá? Um país empresa que emita a mais gases de efeito estufa paga uma multa que passa a ser utilizada para financiar projetos de desenvolvimento econômico que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Nossa, parece muito interessante. O que um emitiu a mais aqui, o outro emite a menos aqui. E, portanto, a gente tem uma redução das emissões de gases de efeito estufa. Seria muito mais interessante se fosse um contrato de locação. Então lá está o inquilino e lá está o proprietário. O inquilino não pagou o aluguel, o proprietário aciona a justiça e a justiça decide. Agora, é um contrato de locação a sociedade e a natureza?
Então, olha, este emitiu a mais, este emitiu a menos, e por isso, natureza, tá tudo equilibrado, tá certo? E por isso, você, natureza, não tem o direito de mandar tufão, furacão, inundação, tá certo? Mas a natureza não funciona juridicamente. As relações internacionais não funcionam juridicamente. E, portanto, a aplicação forçada de protocolos jurídicos nas relações ambientais ou nas relações internacionais não contribui, atrapalha frequentemente o próprio processo de desenrolar. É mais uma manifestação de falência do nosso tempo, falência, nesse caso, da política. Bom, era isso, uma apresentação que foi um tanto longa hoje acerca da política externa de Israel e de uma série de meandros que nós temos nessa política externa e nas relações internacionais na atualidade, em especial os processos na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional. É um assunto complexo, é um assunto tenso. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.